Neemias capítulo 9, versículo 36 a 38. Eu quero que a igreja leia juntamente comigo esses versos. Glória a Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. Os que encontraram, digam amém. 1, 2 e 3. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isto fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Podeis tomar assento. Meus amados e queridos irmãos, pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade nessa última hora. A responsabilidade de encarar a realidade sem nenhum pensamento enganoso. Nós enfrentamos os dias mais difíceis para ser vivenciado na terra, no que tange a ser trilhado pelo Espírito Santo. E porque pesa sobre os nossos ombros os dias mais difíceis? Porque podemos nos iludir, dizendo que está tudo bem, muito obrigado, e assim dar vazão para recebermos aplausos N de um grande grupo que, ao ver a igreja externamente, julga estar bem. E há também uma grande responsabilidade, porque confrontar as feridas ou mexer nela gera uma exigência dinâmica para curar. Os dias que estamos enfrentando são dias que exigem de nós que olhemos dioturnamente para o espelho que é a palavra de Deus, e em nenhum momento venhamos descansar de aperfeiçoar a vida de santificação para o encontro com o Senhor Jesus. Em 2 anos de pandemia, o que se tem visto nas igrejas é uma fuga da realidade mais iminente dela, o arrebatamento. As mensagens têm procurado confortar-nos, consolar-nos e, de uma forma otimista, projetar um ano melhor do que o outro, na tentativa de recompensar as percas que tivemos. Mas a realidade é que essas mensagens endossadas e bem preparadas não têm conseguido sequer despertar-nos para a realidade que estamos enfrentando. Há um desinteresse pelas coisas espirituais, há um desinteresse pelas coisas eternas, e há uma busca incessante pelas coisas terrenais. Podemos afirmar que vivemos dias difíceis, dias de pouca produtividade espiritual, dias em que nós podemos dizer que muitas almas estão no UTI,
dando seus últimos suspiros, e o dono desta alma ignora o seu clamor e insiste de que ela pode sobreviver muito bem, segundo o pensar existencialista que existe, segundo o plano que ele planejou para ela. E vemos como nunca uma derrota, um fracasso espiritual, e muitas pessoas questionam o que será da igreja, não voltando o Senhor Jesus no amanhã. O capítulo 9 de Neemias, o capítulo 9 de Esdras e o capítulo 9 de Daniel são idênticos. Parece que o Espírito Santo projetou para que nestes capítulos estivesse um clamor, uma oração, um quebrantamento, que pode servir de modelo para nós nessa última hora. Em especial, o capítulo em apreço é uma oração histórica, porque Neemias está orando, narrando a história do povo de Deus, falando dos êxitos que obtiveram, e termina revelando a realidade: fracasso. O capítulo 9 de Neemias é muito importante para todos nós, porque ele apresenta também um modelo de restauração, de reavivamento, um modelo que pode nos trazer de volta a ser o que éramos antes. Nesse capítulo, ele termina revelando para nós a tragédia do povo de Deus. Aqui está a declaração de Neemias, juntamente com o remanescente, orando coletivamente, falando para Deus do que Deus fez por este povo, do que Deus suportou este povo, dos projetos de Deus para com este povo e para com através deste povo. E termina revelando que tudo fugiu daquilo que Deus projetou. Que eles caíram numa situação totalmente antagônica ao que Deus havia projetado. E eles confessam: eis que hoje somos servos. Eu gostaria de falar de uma forma clínica e diagnosticar o fracasso do povo de Deus. Porque essa palavra é muito forte, mas é a realidade. A tragédia do povo de Deus. Esta nação santa, escolhida, projetada, tendo a disposição, a bênção de Deus, fracassou. E eles deixam para nós um exemplo de que Deus é todo-poderoso, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, mas que Deus também é justo. E que o nosso fracasso em nada ofusca os projetos de Deus. O livro de Neemias, o governador, que é o restaurador dos muros, Esdras, o restaurador teologicamente falando, Zorobabel, o reconstrutor da cidade e do templo, revela para nós aqui um momento em que, após a festa do tabernáculo, eles vão orar ao Senhor, vão se afastar das coisas estranhas e imundícias, e vai orar ao Senhor, narrando ao Senhor o que aconteceu com eles. Quando nós falamos de derrota, é normal. É normal para alguém ver o seu clube de futebol perder. É normal para alguém ver o guerreiro que ele aposta perder. Para o que ama as corridas de cavalo, ver o seu cavalo em que apostou perder. É normal um ser humano, naturalmente uma nação, entrar em uma guerra e perder. Mas para o povo de Deus, não. Para este povo, derrota era algo que não estava marcado.
Por quê? Porque este povo tinha um Deus grande. O Deus deste povo, segundo Êxodo 15:3, era varão de guerra. No Salmo 68, verso 17, diz que a disposição de guerreiros para guerrear era milhares, 20 milhares de milhares. Os carros do Senhor são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles. O nome por qual o Senhor era chamado era Senhor dos Exércitos. E não era porque tinha marinha, aeronáutica, infantaria, etc. É porque o número de guerreiros à disposição é muito grande. E este Deus escolheu este povo. E no projeto de Deus, em Gênesis 12, este povo vai se tornar uma bênção. E se alguém os amaldiçoar, será maldito, porque a bênção de Deus sobre eles não pode ser tirada. Quando Balaque alugou Balaão, ele diz assim: olha, contra este povo não vale encantamento, porque o Deus Todo-Poderoso era o Deus deste povo. O Deus deste povo não era Pitá, a força egípcia. O Deus deste povo não era Moloque, o Deus da fecundidade moabita. Não era Quemos, o Deus dos amonitas. O Deus deste povo não era Dagom. O Deus deste povo era o único Deus. Não era o povo que dizia que o seu Deus era grande e poderoso, eram os inimigos. Raabe, no capítulo 2, versículo 11 de Josué, diz assim: nós sabemos que o seu Deus é Deus no céu e Deus na terra. Nós sabemos que o seu Deus abriu o mar vermelho. Nós sabemos que o seu Deus, ele derrubou o faraó. Nós sabemos que ele é poderoso. Nós estamos tremendo diante dele. O próprio Balaque disse para Balaão que ele não podia vencer a Israel. E por que não podia vencê-los? Porque eles eram invencíveis. O Senhor pelejava a guerra deles. Eles eram um projeto de Deus. Este Deus se revelou para eles. Este Deus deu a sua lei para eles. Esse Deus os guiou com poder, com grande glória, e os conduziu na terra que os havia prometido. A pergunta é: por que este povo fracassou? Por que este povo caiu nessa tragédia dantesca? Por que este povo enfrenta essas dificuldades? E o diagnóstico é o que deu origem a essa derrota. A Bíblia, ela revela no livro dos Juízes, capítulo 2, que o princípio da doença infernal que viria levá-los à derrota começou com o versículo 10. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O primeiro passo foi a ignorância. Não conhecer ao Senhor não significa que eles não sabiam quem é Deus. Mas a palavra conhecer na Bíblia, no Antigo Testamento, no relacionamento de Deus, fala de intimidade. Porque Deus era para Israel como era um esposo para a esposa. E isso fala de intimidade. Deus tinha uma intimidade que só marido e esposa poderia ter. Mas essa geração não teve essa intimidade com Deus. Essa geração posterior, ela despreocupou-se em zelar por essa intimidade, por esta comunhão. E eles pararam de servir a Deus conforme a lei do Senhor preceituava. E eles não mais conheciam o Deus Santo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Também eles perderam a noção das obras que Deus já havia realizado. Eles não cultivaram a intimidade com Deus. Essa geração, ela deixou os pormenores. Mas não bastando isso, a Bíblia diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e serviram aos Baais. Não só perdendo a comunhão com Deus, este povo então começa a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Porque perdendo a comunhão com Deus, as nossas atitudes serão maléficas. Essas atitudes serão maléficas para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com a sociedade em geral. E eles começaram a praticar coisas más. Não só parando de praticar coisas más, eles passaram a servir a N Baais. E passaram a servir a vários deuses em várias cidades. Baal Berite. Passaram a servir Baal Melcarte. Aonde tinha um Baal, eles estavam adorando e servindo a Deus de uma forma sincrética. Versículo 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses diante dos deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor em ira. Eles não só cortaram a intimidade com Deus, começaram a agir malignamente, foram aos Baais, e não só isso, eles abandonaram ao Senhor, deixaram ao Senhor e passaram a adorar a outros deuses. A origem de tudo isso não é Deus que os entregou, não foi Deus que os matou, não foi Deus que pesou a mão sobre eles, foi eles que deixaram ao Senhor. Foi eles que não cuidaram da comunhão com Deus. Foi eles que passaram a fazer atos conforme os seus próprios corações. Foram eles que abandonaram ao Senhor de vez. E começou assim uma trajetória difícil. O texto bíblico então vai revelar que Deus abandonado, que Deus sem nenhuma intimidade com o seu povo, ele começa então a dizer: não, não pode ser assim. E Deus, com desejo de abençoar o seu povo, procurando evitar os males, o Senhor começa a enviar os seus profetas. E ele envia os seus profetas cedo. Jeremias capítulo 25, o profeta vai dizer que desde os anos, veja, versículo 3, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Uma vez que o povo abandonou o Senhor, e não vinha mais adorar ao Senhor, não cuidava da aliança com Deus, faziam coisas más aos olhos do Senhor, servia aos deuses vários, e esses deuses vários, segundo tales, na verdade, era o desejo dos homens, porque os deuses criados eram a semelhança dos homens, e os homens criavam deuses que a eles agradavam, e a eles adoravam os deuses conforme o desejo deles. Se é Afrodite prostituindo, se é Dionísio bebendo, se é Hades levando as pessoas ao mal, e tudo isso adorando um Deus que era eles próprios. E o Senhor, vendo isso, manda os seus profetas. É interessante que os profetas não vão meio-dia. Os profetas não vão no fim da tarde. Eles madrugam. E bate na porta do povo dizendo: assim diz o Senhor, voltai para mim e eu voltarei para vós. Assim diz o Senhor, vocês não sabem o pensamento que eu tenho para vós. É pensamento de paz. Eu quero voltar, volta para mim, eu estou com saudade. Mas o povo não escuta. O povo não escuta porque o povo está gordo. Deuteronômio capítulo 33, 32, verso 15, diz que engordando o Gessurum, o termo Gessurum é reto, sendo abençoado, eles deu coice e abandonou o Senhor. Eles estavam embriagados com a bênção e estavam despreocupados do abençoador.
Somos a Assembleia de Deus, uma igreja que completou 110 anos, uma igreja de pau a pique, que nós estamos percebendo que hoje é catedrais nas grandes cidades, que já não tem a mesma intimidade com o Senhor. Uma igreja que também já faz coisas más aos olhos do Senhor. Um povo que já deixa o Senhor para servir a outros deuses. O problema de tudo isso é que, uma vez que deixaram ao Senhor, uma vez que praticaram coisas más aos olhos do Senhor, uma vez que o Senhor vai buscá-los e eles não voltam, então o Senhor manda mais profeta e bate palma, e eles não querem ouvir, então eles matam os profetas. Eles pegam a lei, como Joaquim fez, e queima. Não queremos ouvir. Eles substituem o culto. Não queremos mais ouvir culto com palavra. Eles substituem os sacerdotes. Os sacerdotes agora um julga segundo o interesse. Os profetas profetizam por Baal. É proibido profetizar em Betel. O profeta é expulso de lá. É proibido profetizar contra Acabe. O profeta que profetizar contra Acabe vai ser morto, vai ser banido. E agora tudo o que se tem que fazer é agradar a freguesia. Isso não é bom. Igreja não é lugar de agradar ninguém. Igreja não é clube recreativo. Igreja não é refrigério para pecado, é refrigério para pecador. Igreja não é lugar aonde a gente vem para sentir a vontade. Igreja tem normas. Igreja tem estatuto. A igreja está aqui se preparando para subir ao arrebatamento. Igreja não tem que fazer contrato com alguém para ser membro, para publicar. Igreja não precisa de marqueteiro. Igreja não precisa de homens para fazer dela uma atração. Ela não precisa disso. Igreja é casa de Deus. É lugar de santificação. Estamos vendo nas igrejas entrar todo tipo de mundanismo, vaidade. Vaidade. A gente hoje vem para as igrejas e parece mais que a gente está adorando a nós mesmos do que propriamente o Senhor. Estamos preocupados porque Jesus não batiza mais. Estamos preocupados porque Jesus não salva mais a nossa família. Estamos preocupados porque não sentimos mais nada e cada dia o resquício que tem vai saindo. E esquecemos de ver o que estamos fazendo com este Deus Todo-Poderoso. Qual é a origem deste fracasso? As nossas atitudes. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:22, diz: de queixo o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Hoje nada mais é pecado. Hoje tudo pode. Se você agrada aos homens, você está na alta posição. Se você desagrada aos homens, você está lá embaixo. Hoje quem fala a verdade anda meio solitário, porque quem fala a verdade pode estar queimado diante dos homens. Mas diante dos homens pode estar queimado, mas diante de Deus pode ser uma brasa viva. E é interessante que nós julgamos pela ética existencialista. Ah, todo mundo concordou, eu concordo. Igreja não anda no existencialismo. Igreja anda na contramão. É a única ovelha no meio dos lobos. É a única luz no meio das trevas. É o único sal no meio do mundo degenerado. É a única coluna da firmeza em um mundo de ondas. A igreja é a única santificação no meio do mundo profanado. Nós estamos aqui de passagem. Este ano também tem sido um ano de fracasso. Fracassos econômicos, fracassos educacionais. O poder público não pode investir tanto em construção, grande índice de desemprego. A saúde não conseguiu desenvolver tecnologias avançadas para o combate da pandemia.
As vacinas continuam dosagem, nós não sabemos até quanto vai tomar. Nós não sabemos quando vai acabar, porque termina uma pandemia, se inicia uma epidemia. É um momento de dificuldade, mas no meio de tudo isso, a coisa que mais entristece é ver uma igreja fria. É ver um ministério conformado. É ver um pastor dizendo está tudo bem, está tudo bem. É ver nós parecendo que não aconteceu nada. E a pergunta é, por que isso? Por que estamos cabisbaixo? Alguma coisa aconteceu. E não foi Deus que mudou. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é a sua palavra. Ele continua o mesmo. E o que é, pastor? As nossas próprias ações. Ele fala da consequência. Verso 36. Eis que hoje somos servos. A consequência desses atos traz para o povo de Deus a escravidão. Eles são escravos. Mas eles não são escravos em outro lugar. Agora eles estão na própria terra. Mas na própria terra deles, eles são escravos. Eles produzem. Mas a produção não é para eles. Alguém que pega. E eles estão em grande angústia. É possível dentro da igreja hoje, nesta casa, alguém está escravo, algemado, não pode dar glória a Deus. É possível que toda a alegria que se receba aqui hoje, alguém vem e rouba. E você vê-se uma árvore infrutífera, no sentido de que produz tanto e não consegue alimentar. É possível que no meio desta casa, onde Jesus está, esteja alguém que a angústia não sai. Não consigo tirar a minha angústia. Eu não estou falando de doenças psíquicas, eu estou falando de angústia de alma. De pessoas que vivem desesperadas, como se não tivesse um amanhã em Cristo Jesus. O que é isso? Isto é a consequência. E por que a consequência, pastor? Porque eles deixaram a comunhão com o Senhor. Eles deixaram dos atos conforme a palavra do Senhor e praticaram atos maus. Eles serviram os Baalins. Eles deixaram o Senhor, não ouviram a sua voz, mataram os seus profetas. Mas eles continuavam ouvindo e dizendo, nosso Deus é bom, nosso Deus é grande. E todos que vinham guerrear contra eles, temiam não eles, mas o Deus deles. Então vinha os filisteus, e eles pegavam a arca e levavam, e os filisteus eram derrotados. Porque Deus, pela sua misericórdia, dizia, não, eu vou dar vitória, eles vão voltar para mim. Então vinham os midianitas, pelejavam contra eles, o Senhor levantava, dava vitória, e dizia, olha aí, Deus é bom. Então vinha Senaqueribe, Deus, pela sua misericórdia, descia o anjo, matava 185 mil. Mas chegou um momento em que Deus diz, eu não vou mais. E aí vem Nabucodonosor. Só que agora eles vão para a guerra, dizendo, nós te venceremos, mas eles não vencem. Porque agora quem guerreia contra eles não é mais Nabucodonosor, é Deus. O exército que foi colocado para protegê-los, agora transformou-se em seus adversários. O Deus que os chamou para o abençoar, tornou seu inimigo. Por quê? Porque eles o tornaram seu inimigo. Eles o expulsaram. Eles deixaram o Senhor. Eles abandonaram ao Senhor. E agora eles insistem em pelejar contra o próprio Deus, não submetendo ao Senhor. E quando eu me torno inimigo de Deus, quando eu recuso-me a reconhecer os meus pecados. Eu estava ouvindo no rádio um programa de uma rádio de notícia. E um repórter dizia que o ano de 2022 será o ano de mais práticas sexuais que o mundo já teve. Ele disse que o verão de 2022 será um verão muito forte. Ele disse que a pandemia aquartelou as pessoas e os casais tiveram que se virar como podiam e os solteiros ficaram em quarentena. E ele dizia na rádio que agora vai ser liberado e os homens vão sair e toda a prática de coisas, ele diz assim,
ainda usou o termo que a igreja, só nós somos retroagidos no tempo, mas isso aí já passou, porque as pessoas vêm para festejar mesmo, isto é, vêm para praticar todo tipo de carnalidade. Eu parei e pensei, não seria isso que nós esperávamos. Esperávamos que após essa pandemia, o mundo se voltaria para os templos, os crentes voltariam para adorar a Deus, mas o que acontece é o contrário. A gente não vê a hora de liberar as normas, não para servir, não para ganhar, não para pregar, não para santificar, não para falar, agora eu vou fazer vigílias noturnas, eu vou orar. Não, a gente quer satisfazer o ego. E o Senhor Deus dos altos céus está dizendo, é só o começo. A pandemia é só o primeiro sinal. E o que virá depois? Porque essa pandemia não é a maldade de Deus, é a misericórdia. Deus só quer revelar o que é Ele, o que será este mundo depois da sua vinda. Porque se uma pandemia parou o mundo, imagina quando o mundo for parado pelo arrebatamento da igreja. A consequência é que agora Deus está contra eles e agora eles estão escravos. O profeta Jeremias, em Lamentações, diz que as mulheres foram forçadas, as filhas jovens também foram. Isso quer dizer que aquelas que foram forçadas e não foram mortas não serviam mais para casar. Os jovens estavam carregando lenha, ainda fracos e frágeis, e eles tinham que carregar. Os velhos haviam perdido o seu local de honra. As crianças grudavam nas mamas da mãe para encontrar leite e não encontrava. E Jeremias diz que até os chacais encontraram leite, mas as crianças não encontravam. Estamos vivendo uma crise moral, uma crise espiritual, em que homens que pregam a palavra de Deus transformaram a pregação em um conto filosófico, em que as igrejas se transformaram como se agências de negócio, em que o objetivo maior não é mais santificar o povo, mas é preparar o povo para as contribuições, para o enriquecimento. Transformaram a igreja do Senhor Jesus em fontes de negócio. Transformaram o ministério em homens comuns, cuja reverência é prestada aos chefes, aos czares, aos papas que se criaram. A pregação não é mais uma pregação para arrancar o pecado do coração do povo, mas é uma pregação para agradar a freguesia, para que no domingo traga mais um, como se a igreja fosse simplesmente uma agência em que traz otimismo e positivismo para as pessoas. Não, a igreja não pode ser, meus amados irmãos, tratada como uma legião de boa vontade. A igreja não pode ser tratada com o positivismo de Augusto Conte. A igreja não pode ser tratada como uma academia de Platão. A igreja não pode ser tratada como um parlamento municipal, estadual ou federal. A igreja não pode ser tratada como uma casa de letras dessa terra. A igreja é o local da aularia, onde Deus trabalha. A gente veio aqui para receber a unção de Deus. A gente veio aqui para receber a graça de Deus. A gente veio aqui para ser transformado pela palavra de Deus. Aleluia. Quantos gigantes da fé como Sansão estão presos no colo de Dalila? Quantos não podem mais pregar contra o adultério, porque vivem em adultério? Não podem falar do adultério, porque está preso no adultério. Quantos não podem mais falar de corrupção, porque roubam? Quantos não podem mais pregar sobre licitude, porque é ilícito? Quantos nessa última hora não podem mais sequer dobrar o seu joelho, porque a sua consciência lhe acusa? E parece que está tudo normal, então eu venho para essa plataforma ilícito, venho para essa plataforma em adultério, venho para essa plataforma cheio de corrupção, e pego este microfone e tento fazer auê, 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 Jesus Cristo é bom e etc.
e parece que eu vim aqui fazer uma aeróbica espiritual. Eu transformo os cultos em um momento de louvor, e peço para cantar 50 hinos, para dar 10 minutos, para mim falar 5 minutos e dizer, terminei o culto na hora certa, porque eu sou ético. Mas é uma mentira, porque não tem palavra para pregar, não tem comunhão com a palavra para falar, tem medo da palavra de Deus, não sente a palavra de Deus mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então os nossos filhos não querem mais ser crente. Eles imaginam que a igreja é um tédio. Porque nós pregamos que aqui desce um céu que eles nunca veem, nem em casa, nem no culto. Os nossos jovens querem cultuar a Deus, mas não tem mais força, então come lá e come aqui. Intoxicado, eles não conseguem largar do mundo, e até parece que a carne aqui superabundou. Porque o que se vê é alguém dizendo, eu não consigo vencer, pastor. Eu já tentei vencer, mas não consigo. Isso aqui me escraviza, isso aqui me prende, isso aqui me acaba. E aí muda pastor, volta pastor, e eu continuo debaixo do jugo. Mas dá uma unção de Deus para essa última hora. A unção que despedaça jugo. E ela vai descer sobre o Brasil. Ela vai descer sobre o ministério. Ela vai descer sobre a igreja. Quem crê que assim será, diga glória a Deus. Ele diz assim, eis que hoje somos servos. Este culto não era para ser assim hoje. Essas reuniões não estão projetadas para ser assim no final dos tempos. Porque o que está projetado nas escrituras é há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não era para a senhora estar aqui desse jeito. Não era para o senhor estar aqui desse jeito. Não era para nós obreiros estarmos aqui assentados desse jeito. Era para estar pingando azeite. Esse ambiente era para estar cheio de fogo. Esse ambiente era para estar cheio de línguas estranhas. Esse ambiente era para estar cheio de almas sendo libertas. Porque assim diz Deus. Hoje, nesta noite, tu tiveste um ano de 2021 muito triste, de percas, de derrotas, em que você só fica olhando para o teu passado, lembrando o que você era, e dizendo, hoje eu não tenho mais, mas hoje você vai sepultar o ano velho. Você vai sepultar essas coisas no altar de Deus. E o Espírito Santo vai te pegar pela mão e vai dizer, não só um ano novo vai chegar para ti, mas um ano renovado do Espírito Santo. Hoje, nesta noite, oxalá que morra Uzias, e você possa ver os céus abertos e Jeová descendo. Até a terra. Veja, irmão Matias. E até a terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. A herança que recebemos de Daniel Berg. A herança de Paulo Leivas Macalão. A herança do pastor Cícero Canuto de Lima. A herança do pastor Pimentel. A herança do pastor Anselmo. A herança do nosso inesquecível, saudoso pastor Sebastião. Nós recebemos essa igreja. Nós somos essa geração. Veja que lindo. Mas mesmo nessa igreja hoje, em que recebemos essa herança, o inimigo está tirando as línguas estranhas. Está tirando a palavra. Estão roubando aquilo que nós recebemos. Estão tirando o nosso legado.
estão tirando a nossa doutrina. Já não somos mais conservadores. Já não vivemos mais como os nossos pais viviam. Quem diria que nós veríamos pastores da Assembleia de Deus pousar na Playboy em entrevista? Quem diria que nós veríamos obreiros da Assembleia de Deus em estádio de futebol com camisa de clube? Quem diria que nós veríamos pregadores pousar de sunga nas praias e dizer Deus é bom? Quem diria que nós veríamos isso? Chegou a hora de Deus levantar quem é. Ele não mudou. Ele continua santo. Ele continua o mesmo. Levante a sua mão. O Espírito do Senhor Jeová está dizendo nesta noite que Ele está nesta casa para dar renovo espiritual. Chega de ser esse crente frio que você é. Esse crente que não consegue orar. Esse crente que não consegue ler a Bíblia. Esse crente que não consegue jejumar. Esse crente que se pegar a Bíblia lê com 5 minutos, mas pega o celular e fica até a madrugada dentro. Esse crente que não consegue vir na oração da madrugada porque o culto terminou 9h30, mas fica até às 5 da manhã no celular e vai trabalhar e rende bem. Esse crente que não consegue fazer nada para Deus porque está preso, está escravo, está perdendo a herança. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite que Ele quer te renovar, que Ele quer mudar a tua vida. Termino. Ele revela o que deu origem ao fracasso. Ele revela as consequências. E termina no 38 dizendo: a solução para sair dessa tragédia. E com tudo isto, sabendo o que o Senhor fez por nós, sabendo o que nós fizemos com o Senhor, sabendo as consequências destes atos, vivendo preso, escravo, angustiado, sabendo que poderíamos estar melhor, com tudo isso, Senhor, fizemos um firme concerto. E o escrevemos, e está selado. Este ano é ano de concerto. Concerto começa daqui, passa por aqui, vai passando por ali. Concerto. Não é Deus que tem que vir até nós, Ele já está aqui faz hora. Somos nós que temos que vir até Deus. Não é Deus que tem que fazer nova aliança conosco, somos nós que temos que fazer nova aliança com Ele. É concerto firme. É concerto escrito. É concerto selado. Concerto firme porque chega de fazer concerto e desfazer ele, quebrar na metade. É concerto escrito não com tinta, mas na tábua do nosso coração. É selado, é documentado, para que as gerações posteriores possam ter uma visão de que o caminho é voltar para Deus. Pastor Sebastião propôs um projeto de revitalização para a Assembleia de Deus no Brasil. E na convenção que tivemos, Convenção Geral da Assembleia de Deus em Cuiabá, a proposta foi lida. Um pastor do Rio de Janeiro pediu a palavra e disse que a igreja dele não precisava de revitalização. Ela estava muito bem, obrigado. Os irmãos estavam na escola bíblica dominical. Os irmãos cultuavam. E que essa questão de revitalização eram as igrejas que precisavam. Ele disse essas palavras. E eu passei a analisar o Rio de Janeiro.
A igreja dele está tão revitalizada que o Rio de Janeiro, o governador é preso, o prefeito é preso, o juiz é preso. O tráfico domina, morre, mata. A cidade é a cidade da mentira. O Cristo não é verdadeiro. A cidade não é maravilhosa. E o rio também não é Mar de Janeiro, é um rio que está secando. Pobreza espiritual, escândalos. E eu penso todas as vezes, se ele tivesse aceitado aquela proposta, talvez hoje o rio estava debaixo de bênção. Feche os teus olhos. É tempo de conserto. O adultério impede o homem entrar no céu. A prostituição impede o homem entrar no céu. A mentira impede o homem entrar no céu. O roubo impede o homem entrar no céu. É tempo de cortar uma nova aliança com Jeová. Aleluia. O Espírito Santo me disse nessa tarde que esse culto, que é o último domingo do ano de 2021, é um culto de sepultamento. Escreve os teus vícios. Escreve tudo o que você pensa. Você sabe o que tu pensa. Pega essa conta e traz ela ao pé do altar. Faz um conceito com Deus. Escreve o concerto, para você nunca esquecer, e sele com o selo do Espírito Santo. Chama os sacerdotes, chama os príncipes, chama os levitas, chama os netineus, chama todo o povo. Os príncipes são os líderes, que tem que também selar. Os sacerdotes são os que ensinam, que também tem que selar. Os levitas são aqueles que ajudam no culto, também tem que selar. Os netineus são aqueles que trazem lenha e água para manter o culto, ele também tem que selar. O povo tem que selar. O certo então é dizer que nós precisamos fazer um concerto coletivo. Tira da tua casa a maldição. Joga para fora. O que essas maldições têm trazido para teu ministério? Calcule antes e calcule depois. Tua vida está dividida. O entretenimento tomou conta de Deus, joga ele para fora. É tempo de buscar a Deus. É tempo de conserto. O remédio não é você fazer uma campanha. O remédio não é você vir em quarta-feira. O remédio é conserto. Faça conserto. Feche os teus olhos. Alguns pastores vão morrer e perder a salvação. Sabe por quê? Eu não posso confessar, pastor Samuel, o senhor é louco. Vou perder meu ministério. E o meu nome? E o nome de Jesus? E eu não posso fazer conserto, pastor, do que eu vou viver. Pastor, eu não posso fazer conserto, estou esperando jubilar. Veja que eu estou começando do altar. Pastor, eu não posso fazer conserto, minha esposa, meu nome no bairro, minha identidade vai causar escândalo para a igreja. Escândalo está causando para o céu. Escândalo está causando para os anjos que descem e sobem. E desce com bênção e sobe com bênção e fala: Jeová, ninguém quer. Ninguém tem apetite mais.
parece que eu vejo os anjos descendo no céu com a lista dizendo: voltou o batismo. Nós descemos lá com o batismo, voltou o batismo, voltou cura, voltou dons, voltou ministério, voltou tudo. Mas vocês não serviram ele? Não, nós passamos lá, eles nem perceberam nós. Porque tem uns que estão com o celular lá, pai, ele não tira o olho do celular. O WhatsApp dele toca toda hora, pai. Ele está mais preocupado com o celular dele do que do outro. Eles não querem mais poder. Nós descemos lá, mas não querem comida. Pode ser que tenha um lá que chegou e está gritando, querendo, mas é só um, dois aqui, só teve dois que quis, só teve dois que recebeu. Mas vocês falaram para eles, falamos, o Espírito falava, e eles não escutam, pai. Então o Senhor Jesus vai falar: será que esses anjos não estão com preguiça? Minha linguagem, vou descer. Mas quando ele chega, os santos diáconos do Senhor fecham uma porta para ele, e ele bate. Mas ninguém escuta. Então ele grita: ei, sou eu, a raiz de Davi, a estrela da manhã, a porta, o pão, o sol da justiça, a luz do mundo, o que show, o teu Salvador. Estou aqui na porta, abre aqui. Se ele não está na igreja, quem a igreja está cultuando? Se ele não anda em nosso meio, em torno de quem estamos? Se ele não é o nosso Senhor, a quem estamos nos curvando? Nesta noite você escolhe se quer fazer um concerto com ele. Chama ele para conversar agora. E saia deste fracasso. Reconheço, Senhor, que sou fraco. Cante, irmãos. Tentando acertar, quantas vezes falhei. Não sou o que quero, nem o que tu queres, Senhor, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor. Uma destra fiel com a força do amor, vem curar as feridas que existem. Uma coisa eu posso saber: tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajude, Senhor. Quem que ajuda? Me sustenta, Senhor.
Com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Oh, amado e sublime Jesus. Fecha os teus olhos. O ano de 2022 será um ano de mistérios. Eu não sou mãe de Ná, não. Mas pelo Espírito eu estou dizendo, muita gente vai correr atrás do prejuízo. Aleluia. Mas aqueles que estiverem já na posição, um rio de Deus vai descer sobre eles. Levante as suas mãos. A Assembleia de Deus vai ser impactada. O adultério será revelado. As manchas serão tiradas do ministério. O câncer que impede o Espírito operar será arrancado com a mão cirúrgica de Deus. E uma glória vai impactar essa nova geração. Orai kamanai se pra baixai. E o Espírito vai levantar aquele que ele projetou levantar. Vai ter profecia. Vai ter cura, glória. Vai ter unção. Eu vou te dar 1 minuto enquanto vem aqui irmão André, irmã Leia para apresentar seu filhinho. Feche os olhos. Reconheço, Senhor, que sou falho. E quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais funda, mais doce que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Oh, amado e sublime Jesus.